Olá, meu nome é Paulo Cogos e estou fazendo essa live aqui na Argentina, em Mendoza. E aqui eu estou num cemitério, um cemitério municipal. Eu acho que não havia lugar mais oportuno para fazer essa live, porque eu estou aqui para comentar a respeito de uma gangue armada que matou um bebê. Por que uma gangue armada mataria um bebê? Eu nunca vi um traficante fazer isso. Eu nunca vi um mafioso italiano fazer isso. Mas eu estou falando da pior gangue de todas. A pior gangue que assola a humanidade, que é o Estado. O Estado matou sim um bebê. O bebê Alfie Evans. E ele não foi o primeiro. Muitos devem lembrar do caso Charlie Gard. Ambos aconteceram na Inglaterra. O governo na Inglaterra está claramente possuído por demônios. Todo o Estado é ruim. Mas o da Inglaterra chegou no fundo do poço moral. Eles não só mandaram matar Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, eles não só oprimiram a Escócia por séculos, eles não só patrocinaram Hitler, mas agora eles estão matando bebês. Se você for olhar o sistema de saúde britânico, National Health System, NHS, eles estão com uma política de eutanásia compulsória. Eles não só matam bebês, mas eles matam velhinhos também. No caso do bebê Alfie Evans, os pais tentaram salvar a vida do seu filho, mas o Estado britânico manteve o bebê sequestrado dentro daquele hospital imundo, aquele hospital público nojento, e impediram os pais de levar o filho para algum lugar que poderia pelo menos tentar salvá-lo. A Itália ofereceu cidadania para o bebê, o Hospital do Vaticano, o Papa Francisco, tentou ajudar o bebê, mas o hospital sequestrou. Colocou um cordão policial na frente do hospital para que o pai não pudesse sair de lá para tentar salvar a vida do filho. E tem gente achando isso normal? Vocês estão loucos? Aquele cordão policial deveria ser metralhado. Alguém num Twitter comentou: os desarmamentistas sempre perguntam para que você quer um fuzil de assalto. E ele respondeu: porque um dia o Estado vai te impedir de salvar a vida do seu próprio filho e você vai precisar de um fuzil de assalto para salvá-lo mesmo assim. É por isso que nós precisamos de fuzis de assalto. Porque o Estado é isso aí. O que significa a morte do bebê Charlie Evans? Significa que o Estado está querendo substituir totalmente o papel da família, atropelando todos os princípios morais, todos os princípios éticos. Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, o doutor Angélico, dizia: as crianças, antes que elas cheguem à idade da razão, antes que elas possam de fato exercer o seu livre-arbítrio, elas estão submetidas ao pai, ao seu pai terrestre. E este pai, ele tem o direito de decidir como agir da melhor forma para o filho. Como agir da melhor forma. Então ele não tem apenas um direito, ele tem um dever de fazer o que for melhor para o filho. E é razoável crer que os pais estão muito mais interessados no bem-estar do seu filho do que o Estado. Claro que existem exceções às regras, mas o fato é que o pai estava tentando salvar a vida do filho. Ele estava buscando o melhor interesse para o filho, ele foi atropelado pelo Estado. Logo, o Estado atropela este princípio do qual nos recorda Santo Tomás de Aquino e substitui o pátrio poder pelo estatal poder. E qual foi o resultado do estatal poder? O resultado foi um erro médico de diagnóstico que fez o bebê sofrer e agonizar horrivelmente por 10 dias. É isso que o Estado fez. O pai tem o dever de cuidar do filho, porque acima do pai biológico está o pai celeste, está Deus. E o que é o Estado? O Estado é alguém que, ao tentar atropelar este princípio familiar que foi instituído por Deus, o princípio do pátrio poder, ele se coloca no lugar de Deus. E assim ele tenta atropelar também a autoridade divina, que nos diz que a vida humana é sagrada. Mas o que é a vida para o Estado? Nada. Absolutamente nada. A vida não vale nada. Mata o bebê, ele é inútil, ele tem uma doença degenerativa, ele não vai produzir, ele não vai pagar imposto, então mata. Eugenistas nojentos. Todo esse pensamento eugenista começa lá atrás. Por exemplo, John Maynard Keynes. Todos nós, anarcocapitalistas, odiamos o Keynes pelos motivos econômicos que qualquer um que estuda escola austríaca de economia sabe. O keynesianismo causa o desastre econômico de um país, mas o que pouca gente conhece a respeito da vida desse demônio que é o Keynes
é que além de ser um canalha socialista, falsificador de moeda, ele também era um eugenista que colaborou com o nazismo. Ele prefaciou a versão alemã nazista do Consequências Econômicas da Paz e ele era um eugenista. E o próprio Keynes disse, os membros não produtivos da sociedade não devem gozar de nenhuma prerrogativa de manutenção da sua vida, não existe algo como sacralidade da vida. Se eles não vão produzir para o Estado, eles têm que ser preteridos. O Keynes chegou a escrever coisas assim. É isso que nós conseguimos quando nós socializamos a medicina. Porque tudo que é socialista é contrário à natureza do indivíduo, aos seus anseios mais internos, a tudo aquilo que edifica e planifica o indivíduo. Pelo contrário, no socialismo, o indivíduo é nulificado, ele não vale mais nada. Tudo isso em prol de um abstrato coletivo, que nada tem a ver com aquilo que deveria compor o conceito de bem comum escolástico. O bem comum escolástico não é decidido pelo governo nem pela maioria, mas pela relação harmônica entre os homens que compõem esse conceito de bem comum. No socialismo, não. No socialismo existe o interesse espúrio dos agentes que controlam o regime. E qual é o interesse dos agentes que controlam o regime nesse caso? O interesse é o totalitarismo. É substituir a família, é penetrar com o poder estatal cada instância da vida humana para que no final ninguém seja livre e todos sejam escravos do governo. É isso que significa a morte do Charlie Gard. Eu tô aqui na Argentina, né? E tem um grande escritor argentino, Jorge Luis Borges. Esse sim era bom. E o Jorge Luis Borges, esse cara é um gênio. Ele nos fala algo muito interessante a respeito da vida humana. Ele fala que a vida humana tem o seu píncaro, o seu apogeu em um momento onde você descobre quem você é. A vida humana é feita deste momento, segundo Jorge Luis Borges. Quem é o Alf Evans? Para começar, o Alf Evans é um ser humano, isso já é muita coisa. Ele é um filho de Deus. Agora está no céu, livre dessa tragédia aqui. Mas quem ele é? Ora, eu não sei quem ele é, mas para os pais dele ele era tudo. Para a mãe dele ele era tudo. No momento que o Estado fala, não, para mim ele não é nada, deixa ele morrer. Aliás, não é deixa ele morrer, vocês estão proibidos de tentar salvá-los, vamos ser bem claros aqui. Na hora que ele diz isso, o Estado não apenas nos mata fisicamente, mas ele tenta nos desconstruir ontologicamente. Para o Estado, a afeição materna e paterna dos pais do Alf Evans para o Alf não é nada. Aquilo que o Alf significaria, a demonstração de amor dos pais, batalhando para tentar salvá-lo, indo até a Itália, indo até não sei aonde, não é nada. O significado da breve vida do Alf Evans, para todos aqueles que tentaram fazer o bem a ele, como por exemplo o padre Gabriele Brusco, que tentava acompanhar a família, mas que foi impedido por esses canalhas de entrar no hospital. Sim, pasmem, impediram o padre de prestar conforto espiritual para aquela família. Isso tinha que dar fuzilamento para esses canalhas. Fuzilamento não, porque essa é uma morte nobre de soldados. Os caras tinham que ser empalados. Vlad Tepes. Muito bem. O Estado não está mais nos matando. Eu acho que o George Orwell, quando ele escreveu 1984, ele foi bem otimista. Porque a cena que ele descreve é um helicóptero abrindo fogo contra uma mãe que estava com o bebezinho nos braços. E a metralhadora rasgando o braço da mãe e perfurando o bebê. George Orwell foi otimista, porque essa morte do helicóptero é uma morte puramente física. Morreu. O que o Estado fez com o Alf Evans é uma tentativa de matar todo o significado da vida humana. O que é o Alf Evans? O que é tudo o que ele significa para a família? O que é o esforço dos médicos? O que é o esforço do padre? Nada. Deixa esse bebezinho morrer porque ele não é nada. Ernest Hemingway, outro gênio. Ele dizia o seguinte, todo mundo vai morrer. Vocês já pensaram nisso? Eu vou morrer, você que está me assistindo vai morrer também. Vai acabar para todo mundo. E a vida de todo mundo é um breve sofrimento. É uma breve dor.
como uma topada do dedo no móvel. Todo mundo está sofrendo, todo mundo vai sofrer mais ainda, e todo mundo vai morrer e tudo vai acabar. Qual é a diferença? O que distingue a vida de um homem da vida de outro homem? É o que acontece nesse breve período. É isso que faz a essência do homem. O que aconteceria com o Alf Evans, mesmo que ele não conseguisse ser salvo pela atual tecnologia médica, mas o amor que ele despertou nos pais é o Alf Evans. O Estado não conseguiu matar esse amor, viu, Estado? Pode chorar aí no seu canto porque você não conseguiu, seus merdas. Você tentou, mas não conseguiu. Mas o que o Estado tentou fazer é impedir isso. O que o Estado quer é que isso morra. O cidadão perfeito que o Estado tanto quer é aquele que obedece o Estado. E fala, então tá bom, ele não vai ser um membro produtivo da sociedade, deixa ele morrer. O Estado tenta matar o amor materno. Aliás, no livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, os dirigentes do sistema lá têm horror ao conceito de amor materno, né? É exatamente isso que ele quer. O Estado ainda não conseguiu fazer isso. Porque os pais do Alf e os pais do Charlie, e pessoas como eu e pessoas como vocês, e o Papa Francisco, nós não nos rendemos a isso. E nem vamos nos render. Aí eu entro um pouco em discordância com o Papa Francisco, porque o Papa Francisco quer vencer esses caras apenas com o rosário. Eu quero vencer esses caras com o rosário e com uma M16. Fuzil M16 de assalto. Essa é a minha discordância com o Papa Francisco. Muito bem. Outra questão a ser abordada é o avanço da medicina. Os babacas que condenaram Charles Evans à morte disseram que ele não podia ser salvo. Quem falou? Quantos avanços da medicina se deram de forma milagrosa? Vamos ver a história da medicina? Vamos ver por exemplo, uma frase do William James Mayo, o homem que fundou a Clínica Mayo. Esse era um grande médico. E ele dizia, muitas vezes parece que os sofrimentos em saúde que nós vivemos hoje, as doenças, essa doença que o Alf Evans tinha, por exemplo, parece que nós nunca vamos conseguir vencer. Parece que elas estão obscurecendo os horizontes dos avanços na medicina, mas não. É justamente a partir deste medo da escuridão das doenças que a medicina avança. Então eu não sei se o Alf poderia ser salvo, não, eu não entendo nada disso, não sou médico. Mas poderia ser tentado. No processo, algum tipo de avanço na medicina poderia ter sido descoberto. Alguma coisa, algum pequeno avanço na medicina, nem que fosse uma descoberta de um conceito médico, poderia ser realizada. Mas nem isso eles deixam. Porque para eles a vida humana não vale nada. Eles não querem salvar ninguém. Eles não querem o avanço da humanidade. Eles não querem a edificação do indivíduo. Eles não querem o bem da sociedade. Eles querem apenas que a vida humana não signifique nada. Para isso eles distorcem todos os conceitos. É claro que eles não vão chegar para você e vão falar, não, a vida humana não significa nada. Eles vão apelar para alguns conceitos muito bonitinhos, mas vazios de significado. Por exemplo, o conceito de dignidade humana. O conceito de dignidade humana existe. Ele é importante, mas ele é totalmente distorcido pelo establishment. Por quê? Estruturalismo. Positivismo. Depois que Hitler fez o que fez, patrocinado pelos banqueiros ingleses, diga-se de passagem, resolveu-se que nós nos apoiaríamos na certeza, na segurança de uma Constituição, de uma Declaração dos Direitos Universais do Homem que incluiria a dignidade humana. Essas palavrinhas vazias, liberdade, dignidade, estão até na Constituição da Coreia do Norte. Então não usem isso como apoio, não usem isso como muleta, porque você vai tropeçar e cair. O que é a dignidade humana? A dignidade humana é tirar a liberdade de um pai de salvar o filho? É deixar um bebezinho sufocar e agonizar por 10 dias por um erro médico? É isso que vocês chamam de dignidade humana, seus canalhas? Mas por que nós chegamos a esse ponto? Ora, porque o estruturalismo manipula as estruturas inconscientes por trás da linguagem. Essas estruturas inconscientes existem. Lévi-Strauss, grande antropólogo, falava nisso. Existe uma estrutura por trás da compreensão e do significado das palavras. Dignidade. Palavra importante. Agora, no momento em que nós deixamos de entender que essas estruturas precisam estar adaptadas a princípios universais imutáveis que independem da nossa vontade, e aí é preciso voltar
a perene filosofia, a metafísica aristotélica, a escolástica medieval, no momento que nós esquecemos tudo isso, no momento que nós esquecemos que existem verdades absolutas sim, essas estruturas inconscientes são manipuladas por engenheiros sociais. Esses engenheiros sociais são inspirados em existencialistas como Sartre, que diziam que a vida é uma paixão inútil. Olha a influência de Sartre, este outro bandido, que pegava a Simone de Beauvoir, que era uma eugenista, quer dizer, tá tudo ligado, né, a podridão aí. No caso Alf Evans, a vida é uma paixão inútil. Para esses canalhas do governo britânico, a vida do Alf Evans era uma paixão inútil. Cara, se você acha que a vida é uma paixão inútil, se mata, por favor. Mas não imponha a sua sociopatia, a sua automisantropia à família dos outros. Ou nós teremos um bebezinho sendo sequestrado e morto pelo Estado. Outra conclusão que nós podemos tirar de tudo isso é a necessidade do anarcocapitalismo. Viu, conservadorzinhos estatistas? Vocês, ao defender o monopólio da justiça, apoiam esse negócio aí. Porque quem matou Alf Evans foi uma decisão judiciária. E como dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque não tem a quem recorrer contra eles. Por isso que eu defendo a privatização do judiciário. Em outras palavras, o anarcocapitalismo. Pronto. Outra coisa, a tecnocracia é sempre uma desculpa. Tem um artigo bom aí falando que Alf Evans foi vítima da tecnocracia. Procurem aí no Google. É claro, o que os tecnocratas sabem da vida? Tinha um jornalista, cujo nome me foge agora, que dizia: os tecnocratas são espiritualmente mortos, são cientificistas. E no seu cientificismo, no seu racionalismo atroz, eles acabam negando até mesmo a ciência e a razão. Tanto é que o médico do governo lá que deu respaldo aos eugenistas disse: não, ele vai morrer, desliga os aparelhos que ele morre logo. Desconectou o bebezinho dos aparelhos, como eu vou repetir mais uma vez aqui. Repetir mais uma vez é péssimo, né? Ele sobreviveu 10 dias agonizando horrivelmente, sem que os pais pudessem fazer nada. É isso. Falei o que eu tinha que falar. Estou aqui em Argentina e vou comer alfajores. Que Deus tenha a alma do bebezinho Alf Evans em bom lugar e conforte a sua família. Vamos rezar uma Ave Maria para acabar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.